Vamos todos sentar, acomodem-se, cruzem as pernas de uma melhor forma, que se sintam confortáveis, mantendo a coluna ereta, não forcem as articulações, fechem os olhos, coloquem as mãos em cima dos joelhos. Você pode colocar as mãos tanto com as palmas viradas para baixo ou as palmas viradas para cima. Então, nós vamos inspirar e expirar, prestando atenção na respiração. Inspirando e expirando sempre pelas narinas. Prestando atenção, o ar entrando e saindo. Ele entrando úmido, frio pelas narinas, saindo aquecido. Relaxem o espaço entre as sobrancelhas, relaxem as bochechas, relaxem os lábios, relaxem a garganta, relaxem os ombros, relaxem as mãos, o abdômen, relaxem as pernas, os pés. Preste atenção somente na respiração. Relaxe o corpo, preste atenção na respiração. Faça uma respiração profunda, solte o ar pela boca e abram os olhos. Muito bem, então vamos começar a nossa prática. Então nós vamos fazer uma pequena mobilização de coluna, uma pequena não, né? Vamos fazer uma mobilização de coluna. Então nós vamos começar, fiquem com as pernas flexionadas. Se tiver muito difícil de fazer, encostem na parede, quem tem muita dificuldade, quem não tem muita estabilidade. Então encosta na parede para facilitar o movimento. Então nós vamos começar, entrelacem os dedos, vão girar, encostem os dedões, palma da mão lá pro teto, tentem girar ao máximo para que o dedão vá para trás, o dedinho vá para trás e o dedão vai para cima. Estende. Nós estamos fazendo uma tração na coluna. O que nós estamos fazendo com as vértebras? Nós estamos puxando as vértebras. Nós estamos criando espaço entre as vértebras. Então, alonga. Estende. Alonga essa coluna. Pode manter o olhar para frente. Mas, força. Como se você quisesse encostar a mão lá no teto. Empurra o teto. Inspira e solta. Mais uma vez. Agora nós vamos trocar a posição dos dedos, certo? Então, vai fazer isso daqui. Se o direito estava na frente do esquerdo, o esquerdo estava na frente, então você troca. Você vai perceber a diferença aí. Mesma coisa, Costa, dedão com dedão e sobe. Alonga, sobe esse braço, alonga, como se quisesse encostar as palmas das mãos lá no teto. Alonga. Inspira e desce. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma mobilização lateral, tá? Lateral da coluna. Nós vamos fazer os movimentos possíveis que a coluna vertebral pode fazer. Então, vocês vão colocar a mão longe, sem desencostar o glúteo, no caso eu, né? Sem desencostar o glúteo esquerdo do solo. Então, não pode levantar, tá? Você tem que manter o glúteo grudado no chão, os dois, né? Os dois lados grudados, não pode levantar. Então, alonga, e aí e também, nada de deixar o corpo ir para frente. Você vai manter, é uma flexão lateral. E aí, inspira, solta o ar e eleva o braço. Alonga. Olha para frente.
Se possível, você olha para o teto. Alonga esse braço, leva esse braço lá para o outro lado da sala. Inspira e expira, é normal, uma dificuldade de respirar mesmo. Lembra do glúteo no solo, lembra da palma da mão, estendam todos os dedos. Alonga esse braço. Inspirou, volta. Do outro lado a mesma coisa, vai com a mão lá longe, onde você consegue. Inspira e eleva o braço e vai. Lembra, não deixa o tronco tombar para frente, mantém ele sempre na lateral mesmo. Alonga esse braço. Se possível, olha para o teto para ajudar você não deixar o corpo cair. Então, ó, alonga, alonga, alonga. Inspira, volta. Muito bem. Então, nós fizemos uma flexão lateral. Agora, nós vamos fazer frente e trás. Vamos trabalhar um pouco com o quadril também. Então, a flexão do quadril. Então, vamos lá. Inspirem, elevem os braços. Expire e coloque a mão lá na frente. Onde você conseguir. E vai, e vai, e vai. Leva a sua mão lá na frente, relaxa o pescoço. Inspira e expira. Leva lá, vai indo, ó, vai levando, vai levando. Respira. Inspira, volta. Muito bem. Agora nós vamos trocar aqui, ó, a posição dos joelhos flexionados. Então, ó, troca. Troca. Pra gente alongar certinho pros dois lados, ó. E aí, agora nós vamos fazer pra trás. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui, ó. Ó, inspira, expira. Podemos colocar os dedos pra trás, ó. Olha lá pra trás. Vai indo pra trás, pra trás. Relaxa os ombros. Devagar, vai caminhando com as mãos e volta. Muito bom, muito bem, muito bem. Agora nós vamos fazer uma torção, que a torção ela é ótima para desintoxicação das partes internas do organismo. Então nós vamos, os órgãos internos, né? Estender os joelhos e aí nós vamos flexionar. Você vê como você vai conseguir fazer, tá bom? Flexiona um joelho e aí você vai segurar, ó, como aqui no meu caso, né? Flexionei o joelho direito, o meu braço esquerdo vai abraçar o meu joelho direito e eu vou colocar a minha mão direita lá atrás do meu tronco. E o que eu tenho que fazer? Trazer o meu abdômen pro lado direito. E aí a gente vai torcer a coluna. Eu tô fazendo isso aqui, ó, com as vértebras, com a coluna vertebral e também dando uma espremidinha nos órgãos, e isso ajuda a desintoxicação. Não deixe esse pé morto, tá bom? Esse pé aqui tem que ficar ativo. Então, ó, abraçou, levou o braço lá para trás e torce. O movimento não é no ombro, não é o ombro que leva, é o abdômen, é o tronco que leva, é o tronco que torce, não é o ombro, senão você pode se machucar. Se possível, você pode olhar para frente ou, se possível, olhar por cima do ombro. Inspira e expira. Abraça com força para não fugir. Torce, ó. Se quiser, traz aqui o abdômen, ó. Também é difícil para respirar, porque você está apertando aqui, né? O abdômen, o tronco está torcendo, então é mais difícil mesmo para respirar. Muito bem, estendeu, respira, troca o lado. Então, flexiona o joelho esquerdo, o braço, né, direito vai abraçar o joelho aqui esquerdo, mão esquerda lá para trás e torce.
Leva a barriga, pode puxar a barriga para fora da coxa. E respira. Sempre pelas narinas, não esqueça. Muito bem, volta devagar. Ótimo. Agora nós vamos fazer uma postura bem gostosa para também dar uma alongada na coluna, que ela chama Balasana. Então nós vamos juntar aqui, ó, pé com pé. Calcanhar tem que ficar, os glúteos ficarão em cima dos calcanhares, os glúteos em cima dos calcanhares. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, tem que deixar um espaço aqui, tá? Ó. Então aqui eu vou abrir na medida aqui do meu tapetinho. E sentei. Então o meu abdômen ele vai aqui no vão aqui, né? Entre os meus joelhos. E aí eu só vou, caminhando. Olhem lá para as palmas das mãos, os dedos bem afastados. Dedão olhando para o dedão. Alonga essa coluna, alonga essa coluna. Ao mesmo tempo que você está alongando, você está empurrando os seus glúteos para sentar nos calcanhares. E aí você vai inspirar, expirando. Se você conseguir, coloque a testa no chão. Se não, você vai ficar onde você conseguir. Inspira e expira, sente esse alongamento da coluna. Empurra os glúteos para trás, em cima dos calcanhares. Alonga esse braço, sente esse alongamento, desde a sua coluna, do seu cóccix até a ponta dos seus dedos. Muito bem. Agora vocês vão ficar em 4 apoios. Juntem, né? Aproximem um pouco mais os joelhos. E nós vamos fazer a mobilização mais uma vez da coluna. Então, nós vamos fazer. Inspira, inspira, vai subir a coluna. Expira. Olha lá para cima e faz essa curva na coluna. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais uma vez só. Muito bem, muito bem. Daqui nós vamos partir por uma famosíssima postura que chama Adho Mukha Svanasana no yoga. Então nós vamos fazer o quê? Somente, elevar os joelhos e manter o quadril lá pro alto, lá para trás. E tentar, quem conseguir, coloca os calcanhares no chão, mas isso não é o principal, né? O principal é mais uma vez o alongamento da coluna. E aqui nessa postura o alongamento dos isquiotibiais, que são a musculatura de trás da coxa, a panturrilha também. Muito bem. Inspirando, você vai caminhando com os seus pés até suas mãos. Não levante a cabeça ainda. Então nós vamos fazer o seguinte: mantenha o tronco abaixado. Simplesmente coloque as mãos na cintura e aos poucos, inspirando, vai elevando o tronco pelo quadril, certo? Não é para deixar a coluna assim arqueada. Alonga, pescoço longo, longe dos ombros. Inspira e vai elevando, 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 elevando. Muito bem. Agora nós vamos fazer a postura muito famosa também. E uma postura muito forte, de muita fortaleza dentro do yoga, que são os guerreiros. Então, o Virabhadrasana 1, o Virabhadrasana 2 e o 3, que é a postura do guerreiro, né? Que a gente vai precisar de força total do corpo. Então, nós vamos afastar lateralmente os pés. O pé da frente, que é o pé direito, ele vai estar virado para frente. O pé de trás, ele vai estar a 45 graus. Então, nós vamos afastar o máximo que for possível e flexionar somente o joelho da frente. Ele não pode ficar nem para lá, nem para cá, ele tem que ficar reto. Reto.
Vamos colocar as mãos na cintura primeiro para começar. Lembrando que tem que ficar 45 graus do solo. 45 graus, tem que ficar paralelo ao solo. Então a perna não pode ficar muito estendida, nem muito flexionada. Então, ó, 90 graus. Aqui. E aqui nós vamos fazer o quê? Respira. Tenta trazer, encaixa o quadril, ó. Encaixa o quadril. Mantém o corpo virado para a parede que você está. Então mantém, ó, o tronco virado aqui para o lado mesmo, né, que seu corpo está. Lembrando que o joelho não pode cair. E a perna totalmente estendida de trás. Mão na cintura. Inspira e expira. Agora vamos elevar os braços, que ficarão na altura dos ombros. Nem fechado, nem para trás, na direção dos ombros. E nós vamos olhar para o nosso dedo médio lá na frente, alongando todo o corpo, força na perna de trás, força na perna da frente, alonga esse braço como se quisesse encostar as pontas dos dedos nas paredes. Respira, contrai o abdômen, não deixa o bumbum ir para trás, a coluna arquear, força. Sente a força da postura. Desce os braços. E aí nós vamos fazer igual do outro lado. Então já vira o pé. O outro pé, 45. Lembrando que o joelho não pode ficar nem para dentro nem para fora. Ângulo de 90 graus da coxa. Encaixa o cóccix, encaixa, né, o assoalho pélvico. Tronco virado para frente, recolhe o abdômen, cria espaço nas costelas, afasta os ombros das orelhas, inspirou, elevem os braços, olhando para o dedo médio lá da mão, da frente, segura e mantém, segura e sinta a força da postura. Lembrando, o braço não é para trás nem para frente. Na mesma direção. Respira. Sente a postura. Alonga. Estende a perna de trás. Continua com o quadril baixo. Inspirou, desceu. Alongou. Voltou. Muito bem. Esquenta, né? Uma postura bem forte. Ela precisa de bastante energia para você manter. E agora, para a gente encerrar a nossa aula, nós vamos fazer o Virabhadrasana 3, que é uma postura de equilíbrio. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar, né? Tentem colocar o pé todo no chão, colocar a planta do pé e dar uma puxada para trás, assim, ó, para você dar aquela, né, se você aderir mesmo ao solo. Por quê? Nós vamos fazer uma postura que nós vamos precisar levantar a perna oposta, né? Então, eu tô com a perna direita no solo, eu vou elevar a esquerda e vou levar os braços para frente. E vou tentar manter esse ângulo sem cair. Deixa eu fazer aqui. Então, ó. Tem que estender a perna que está no solo, o joelho que está para baixo, o que está em cima, dorsiflexão do pé, estende o braço, olha para o chão e volta. Novamente para o outro lado. Alonga. E volta. Muito bem. Agora, falei que era a última, né? Tem mais uma. Respirou, volta pro solo. Lembra do Adho Mukha? Então, vamos fazer mais uma Adho Mukha.
Só para dar uma alongada no corpo. Alonga. Respira. Respira. Leva lá as suas axilas para o chão. Os calcanhares para o solo. Alonga a coluna. Empurra o chão. Muito bem. Coloque os joelhos no chão. Vamos nos sentar numa postura confortável novamente. Se você tem dificuldade de manter a coluna ereta agora, principalmente agora no exercício respiratório, pode encostar na parede para fazer esse exercício. Como que nós vamos fazer esse exercício? É um exercício respiratório que ele serve para todos os momentos da sua vida. Então, nós vamos utilizar, é um exercício muito simples, algumas pessoas de repente já até conhecem, já sabem como é, que é o você inspira num tempo e expira no dobro do tempo. Nós temos aqui nossos dedos, nossas falanges, e essas falanges vão nos ajudar a contar o tempo. Então aqui, ó, nós temos 3 falanges em cada dedo, né, que são essas articulações aqui. Então nós vamos fazer 6 ciclos dessa respiração. Então nós vamos contar cada ciclo nessas articulações. Então nós vamos precisar somente de 2 dedos, porque em cada dedo nós temos 3 falanges, então dá 6. Então como que vai ser? Então eu vou inspirar em 3 e expirar em 6. Então, ó, e segurando aqui para contar, porque cada um vai contar o seu tempo. Quando terminar, vocês já vão poder deitar, que nós vamos fazer o relaxamento. Então terminou o seu ciclo, boca fechada, não precisa perguntar nem olhar para o lado, se deite e feche os olhos. Que aí a gente vai começar o relaxamento quando todo mundo terminar. Então é assim, inspira 3, expira 6, aí vai trocar falange, que vai começar outro. E aí troca a falange. Terminou 6 ciclos, inspira e expira. Toda vez que você expirar, relaxe o corpo. Não mantenha a coluna assim, nem assim, nada. Perceba o seu corpo, como você está relaxado após esses exercícios de mobilização de coluna principalmente. Sinta como sua coluna está. Então você vai fazer essa respiração, 6 ciclos. Vamos lá? Então vamos começar todos juntos. Não precisa das mãos, tá? Vocês vão continuar mentalmente. Como eu disse, terminou o ciclo, todo mundo vai se deitar, estender os joelhos, estender os cotovelos, palmas das mãos voltadas para cima para que haja abertura da caixa torácica. E ao meu comando, vocês vão relaxando. Então, sinta o seu corpo pesado. Sinta o seu corpo pesado e relaxado no chão. Sinta o seu corpo pesado e relaxado no chão.
Relaxe, sinta somente a presença e não precisa mexer. Sinta a presença e relaxe. Sinta a presença dos dedos dos seus pés e relaxe. Relaxe a articulação do tornozelo, relaxe as panturrilhas, relaxe as coxas, os joelhos, a patela, relaxe o quadril, relaxe o abdômen, relaxe os ombros, relaxe os braços, os dedos, relaxe o pescoço, relaxe a garganta, relaxe as bochechas, relaxe os olhos, relaxe a língua, os lábios, relaxe o espaço entre as sobrancelhas. Sinta sua cabeça encostando no chão. Sinta o corpo todo encostando no chão. Sinta o seu corpo pesado e relaxado contra o chão. Após esse relaxamento, não abram os olhos ainda, apenas comecem a movimentar o corpo como se vocês estivessem acabando de acordar. Espreguicem o corpo, alonguem os braços. Forcem um bocejo sonoro. Mexam a cabeça de um lado para o outro, ainda não abram os olhos, não sentem-se. Alongue, flexione os joelhos, abracem as suas pernas. Movimentem a coluna. Ainda de olhos fechados, vocês vão virar para um lado que você escolha e use o seu braço como um travesseiro. E fique ali. Observe seu corpo, observe sua mente, como ela está agora. Respire. Ainda não abra seus olhos. Sinta essa postura acolhedora, gostosa. Sinta seu corpo. Agora, somente devagar abram os olhos. Ainda não se mexam. Somente abram os olhos. Fixe o olhar no ponto. Não se preocupem com nada, apenas abram os olhos. Lentamente, com o auxílio de suas mãos, venham se levantando, voltando para a posição sentada. Mantenham a calma, respiração tranquila. Tragam suas mãos em frente ao peito em posição de prece. Namastê, gratidão a todos por essa aula maravilhosa. Espero que todos permaneçam assim tranquilos até o final do dia. Namastê.